Amados, interessante porque o Senhor ele me conduziu numa sequência no Evangelho. Ainda que a gente esteja intercalando entre um Evangelho e outro, Mateus, Lucas, hoje a gente vai falar bastante em Marcos. A cronologia ali da história, dos acontecimentos na vida de Jesus, elas vão seguir hoje aqui, amém? Domingo nós falamos aqui, para mim, de algo especial acerca da revelação do que nos espera nos próximos anos. Falamos a respeito do anticristo que surgirá e como é provável que Satanás, sem criatividade nenhuma, pois ele não cria nada, ele só refaz o que ele sempre fez, ele só dá uma repaginada, mas sem criatividade nenhuma, é muito provável que Satanás, ele usará nos próximos anos, nas próximas dificuldades que a humanidade, principalmente a igreja, irá enfrentar. Ele vai usar as mesmas tentações, ele vai usar os mesmos princípios que ele sempre usou. Então é muito provável que essa adoração que o anticristo ele vai exigir para ele, ela venha justamente, como nós falamos, daquilo que o homem perdeu no Éden, que era uma provisão abundante e sem limites, um lugar onde não existia pecado, um lugar de paz, né? Então uma paz estabelecida e essa comunhão. Então é muito provável que ela venha nesse sentido, muito na semelhança da tentação que ele mesmo fez para Jesus, quando o Espírito Santo o levou para jejuar no deserto. Então ele vem falar a respeito da provisão, transforma pedras em pães. Então é muito provável, quando a gente vai ver a questão da marca, né, da besta, tão conhecido, lá em Apocalipse 13, 16, 17, que fala que quem não tiver a marca não vai ter poder de compra e de venda. A gente vai vendo que realmente a coisa virá por esse lado. Então ele vai trazer algo a respeito de provisão. Provavelmente ele vem a oferecer provisão de alguma forma. Ele vai, enfim, trabalhar das mesmas maneiras. Eu não vou mais me apegar nesse tema tanto aqui, porque nós falamos bastante domingo. Depois quem quiser, se quiser conferir a palavra, é poderosa a revelação que Deus trouxe ali acerca das tentações, porque não vai ser uma coisa muito obrigado a colocar. Na verdade, quem não colocar não vai ter poder de compra e de venda, mas as pessoas adorarão, amém? A besta, adorarão o anticristo, elas vão querer essas coisas, porque vai parecer algo muito bom, vai parecer algo maravilhoso. Então haverá uma adoração, amém? Então Satanás provavelmente ele vai usar essas mesmas tentações, né? Isso também porque, como ele chega para Jesus tentando decifrar o que está acontecendo, porque o Espírito Santo vem sobre Jesus após o batismo. Pai, olha, fala, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ele já chega para Jesus falando, se és o Filho de Deus. Ele quer entender o que está acontecendo, né? Mais para frente Jesus fala, na verdade a palavra fala, que se os poderes soubessem quem ele era, não teriam crucificado ele como crucificou, porque foi ali que ele venceu, amém? Então ele está decifrando. E Jesus, ele primeiro é apresentado como o unigênito do Pai, né? O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que logo após a ressurreição, ele já não é mais o unigênito, ele é o primogênito do Pai, porque ele veio para gerar uma grande família de filhos parecidos com Cristo, nos tornarmos novamente, né, a sua imagem, conforme a sua semelhança e a sua imagem, amém, amados? Então isso é algo que aconteceu. Então se nós somos filhos, a probabilidade dele vir mais ou menos, se você é filho de Deus e nos tentar, nos oferecer tudo que o mundo tem, né? Como ele colocou Jesus no alto do monte e ofereceu todos os reinos e a glória desses reinos, porque tinha sido dado a ele e foi os homens que deram. Enfim, é isso, amém? Depois se você quiser, você pode ir lá no canal, no meu canal, tá lá só palavras, né? Enfim, só resumido, sem o culto todo, só a palavra está ali. Igor Bedore é o canal, amém? Vamos lá. Então provavelmente isso vai acontecer nesse sentido. Nós falamos a respeito disso, e ali, percebendo que ele exigia essa adoração, nós usamos
a passagem de introdução foi a passagem do jovem rico, né? Eu usei aquilo como introdução. E hoje nós vamos partir desse mesmo ponto. Na verdade, do final daquela passagem ali. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá em Marcos 10, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21, diz assim. Já é o fim da discussão ali com esse jovem rico. Marcos 10, 21, cadê? E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho. Repete comigo: vai pelo teu caminho. Eu continuo. Vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Repete: segue-me. Eu estou destacando isso porque eu quero que você preste atenção. Lá no final da mensagem você vai entender algo aqui, amém? Ele fala: vai pelo teu caminho. Mas depois Jesus faz um convite a ele a mudar de trajetória. Se você conseguir fazer isso, me siga. Eu gosto disso, porque, amados, não foram muitas pessoas que Jesus fez esse convite, amém? Na verdade, pessoas quiseram seguir Jesus, e ele falou: melhor não. Você pega o próprio endemoniado gadareno, depois de liberto, ele quer ir com Jesus. Jesus fala: ei, não, você precisa voltar para a tua cidade, vai contar o que eu te fiz. Ele vai fazer um evangelismo poderoso lá. Então aqui esse rapaz, ele é convidado a seguir Jesus. Poderia ser mais um discípulo de Jesus. Poderíamos ter mais um aí, em vez de 12, 13. Mas, enfim. Aí no 23, seguindo, na sequência. Mas ele entristeceu-se com o que foi dito. Foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, ele reforça, ele fala de novo: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia, glória a Deus. É interessante porque essa passagem ela provoca conflitos em todos, amém, amados? Ela provoca conflitos, e muitas vezes um pregador, alguém que está expondo as escrituras aqui, ele é tentado a de alguma forma relativizar. Ele fala: olha, não é bem assim, a gente não está aqui pregando contra você ser bem sucedido, contra você ter riquezas. Mas a verdade, amados, é que o texto, ele é explícito. Não tem muito, enfim, lógico que há muita revelação sempre na palavra do Senhor, mas não há muito o que entender, principalmente nessa versão que eu estou lendo para vocês, que é a King James 1611, ela deixa muito claro o que está acontecendo. Na segunda vez, quando Jesus ele vai repetir, né, ele diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí na segunda vez, lá no versículo 24, ele diz assim: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Então ali ele dá uma explicada, uma explanada maior. Ele apresenta de uma forma mais abrangente agora, que realmente o problema não é a riqueza, amém? Mas quem desfruta de uma vida um pouco mais favorecida, a tendência dessa pessoa a confiar, porque o dinheiro realmente ele te dá poder de realizar, ele vai te proporcionar um conforto maior,
Uma pessoa que tem uma condição financeira maior, ela vai ter acesso a uma saúde melhor, a um estudo melhor. É diferente, amém? E Deus, Ele tem isso para nós. Deus é um Deus abençoador. Ele é o dono do ouro e da prata, e toda a palavra de Deus vai mostrar que o Senhor, Ele deseja nos abençoar. Amém, amados? Abraão era próspero, onde ele colocava a mão, as coisas elas se multiplicavam. E aí o primo dele acaba sendo resvalado nessa bênção. Eles ficam tão poderosos que chega a ter uma crise ali. Ele fala para Ló: escolhe o melhor lugar, escolhe para onde você quer ir, vai para o outro. E enfim, Ló escolhe as Campinas Verdes do Jordão. Abraão vai para outro lugar, e ele continua sendo, porque era a bênção de Deus sobre a vida dele. Então deixa eu dizer uma coisa, eu não quero relativizar aqui a palavra, mas Deus, Ele quer te abençoar. Pastor, o que eu faço? Será que é melhor então eu manter uma condição mais simples financeiramente? Se isso for te tentar, é melhor. Se isso lá na frente for ser um problema para você, é melhor. Mas seria isso uma direção, uma doutrina? Se você for perguntar para mim a direção, eu vou falar para você: conquista o máximo que você puder, mas esteja pronto a abrir mão de tudo isso em todo o tempo. Nunca seja possuído pelo que você tem, mas possua as coisas. A igreja precisa nesse tempo justamente disso. A nossa vontade aqui é sair plantando igreja em todos esses lugares. E você vai fazer isso como? É com recurso. É com recurso. Você tem que poder ter recurso para enviar, você tem que ter recurso para manter, você tem que ter recurso para manter aberto. Só não tem, porque nós estamos aqui, tem gastos, ar-condicionado ligado, a gente está aqui, enfim, tem tudo isso. E a gente tem que fazer isso, na verdade, para Deus, com excelência. A igreja, ela tem que ficar bonita, ela tem que ficar mais confortável. As pessoas têm que se sentir melhor entrando numa igreja do que no melhor restaurante que possa ter na cidade, porque são as coisas para Deus. Deus, Ele é digno disso, amém, amados? Se você vai olhar para o desenho que Deus dá para Moisés, o tabernáculo, de tudo, amados, era o que tinha de melhor, e os homens entendiam aquilo. Agora eu vou repetir mais uma vez: se a tua confiança estiver nisso, comece a analisar, porque isso provavelmente mais para frente vai ser um grande problema para você. Você precisa entender isso. Muitas vezes Jesus, Ele nos alerta acerca disso. Ele fala: não dá para servir a dois senhores, ou você vai amar a Deus ou as riquezas. E aqui Ele está apresentando esse dilema, essa dificuldade. E esse jovem teve problema. Agora para pensar, aonde está esse jovem hoje? A gente não sabe, né? O texto não dá uma ideia de que ele foi salvo, porque ele creu em Jesus. Ele se aproxima, apesar de não chamar ele de Senhor, chamar ele de Rabi, era alguém que observava a palavra, pelo menos no testemunho que ele dá acerca dele mesmo. Só que ele teve dificuldade de ir além, de fazer algo mais. Paulo, quando vai falar disso, ele fala das obras, mas vamos passar pelo fogo. O que for feno, madeira, palha queima, mas o que for pedra preciosa, o que realmente for virtuoso, de valor, isso permanece. Então há uma condição diferente na eternidade, amém, amados? Que valor tem as riquezas desse jovem hoje para ele? Vocês estão entendendo onde Jesus quer chegar? Ele sempre quer o melhor para a gente, cara. Que valor tem as riquezas? Será que ele, quando vê essas escrituras sendo citadas mais uma vez, se for dada essa possibilidade para ele, o que ele, meu Deus, fala, o que eu fiz? Perdeu uma grande oportunidade, né, de juntar muitos tesouros nos céus, de seguir Jesus, de ter uma história escrita na terra diferente. Talvez a gente ouviria falar dele muito mais vezes do que só essa vez que nós estamos ouvindo aqui, amém? E Jesus estava tentando falar isso. E aí ele olha e vira para os discípulos e fala: meu, como é difícil. As pessoas que confiam nas riquezas, elas têm uma grande dificuldade, realmente será difícil. E você vê que os discípulos, eles assustam. Eles falam: então quem poderá ser salvo? Quem vai conseguir alcançar esse padrão? E Jesus, ele dá o caminho. Ele fala: para o homem é impossível,
Se o homem ele for guiado pela sua natureza carnal, se ele for guiado pelo seu intelecto, se ele não fizer o que o Guilherme inclusive nos aconselhou aqui, renovar a nossa mente, né? Não nos conformarmos com o padrão desse mundo, mas renovar a nossa mente para sermos capazes de comprovar e experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor. Então precisa-se, amados, estar em Deus, conformar a nossa vida com aquilo que Deus quer. E aí, quando Jesus ele completa, fala, mas nada é impossível para Deus. Então ele não limita e nem fecha a porta para pessoas que são ricas ou bem abastadas, bem, enfim, privilegiadas financeiramente. A porta não está fechada. O que fecha a porta é o coração dessa pessoa. E Deus tem levantado pessoas que têm esse coração desprendido, amém? Para adquirir riquezas, para realmente serem mantenedores da obra. Eu realmente fiquei muito feliz esses dias conversando com um rapaz, um jovem, mas empreendedor, empresário. E ele realmente colocou ali, ele me apresentando realmente uma dificuldade, que ele falou, pastor, eu vou talvez renunciar a um contrato, cancelar um contrato que representa 40% do faturamento da minha empresa, mas porque eu não vejo propósito nisso, não tenho. Então você vê um desprendimento. Isso é bom, porque o coração tem que ser esse, né? Eu citei aquela música do Zahaiza, que eu vou tentar citar a música aqui, vai ser um problema grave, mas eu sei que o refrão, né, da música é bem esse. Ele diz assim, não me dê nada além daquilo que eu não posso entregar. E isso resume um pouco do que nós falamos aqui, amém? Porque se Deus te der algo além daquilo que você depois não possa entregar, você já está sendo possuído por aquilo que você tem. Agora, se você tem um coração desprendido, Deus pode transbordar a sua vida. Ele pode dar uma bênção recalcada, sacudida e transbordante, porque você não terá problemas com isso, amém, amados? Glória a Deus. Agora, por que eu estou falando tanto disso de novo? Vamos seguir o texto comigo. Estamos lá no versículo 27, e Jesus olhando para eles, na verdade 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondendo, disse, na verdade eu vos digo, que não há nenhum homem que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Até aí, amados, daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor isso também. Mas é interessante que, tipo assim, aparece um problema e Pedro já se antecipa. Ele já falou, peraí, a gente aqui largou tudo para te seguir. Que situação difícil é essa? E ele já se apresenta, ele se antecipa, meio que reivindicando. Fala, Jesus, a gente está dentro disso, porque eu larguei tudo para trás, amém? Esse texto é um texto que para mim, de alguma forma, traz muita revelação, porque eu vivenciei isso, né? Eu saí da cidade onde eu cresci, vivi lá 32 anos da minha vida, e fui chamado pelo evangelho, e realmente deixei lá amigos de infância, família, parentes, emprego, posses, tudo que eu tinha lá, comércio, ficou tudo para trás. E só eu, Deus e a minha família sabem o quanto Deus tem nos acrescentado nas cidades por onde nós passamos. Primeiro Marília, interior de São Paulo, agora estamos aqui em Recife. Daqui eu pretendo não sair mais, amém, amados? Até que Ele venha. Obrigado pelo carinho. Glória a Deus, obrigado pelo carinho de vocês, amém? Só que a gente percebe como que isso é real. Os nossos filhos, eles já nasceram assim na estrada. Então, meu irmão está em Londres, meu irmão mais velho, meus 4 sobrinhos, uma sobrinha na Itália, os outros 3 lá também. Eles conhecem por foto. Uma vez vieram aqui,
eles de vez em quando uma videoconferência ou outra. Meus outros sobrinhos já são um pouco mais próximos. Meu irmão está lá no interior de São Paulo. A gente procura manter a família próxima, esse contato entre os primos. Mas quem vira, na verdade, os primos, quem vira os tios, são vocês. Vocês veem com nossos filhos, quando meus filhos eles vêm, o neto, por exemplo, o neto para o Gui é um brinquedão. Ele vê o tio Neto, ele fica todo feliz, sai correndo, agora ele pula em cima. Ele vê que é macio, que dá para subir, que é grande. É um brinquedão para ele, é a alegria dele. Ele vê, cada um de vocês aqui fazem parte da história deles lá em casa. Outro dia, eu armei uma equipe, nem lembro o que era, se era culto de casais, o que foi. Eu sei que eu levei, meu Deus do céu. Foi o Mateus, o André e a Gabi. O intuito é que eles cuidassem das crianças, mas no final a Teodora cuidou de todo mundo. Ficou lá em casa. Minha filha de 6 anos era a mais responsável da turma lá do que estava acontecendo. Virou uma festa na piscina, festa do pijama, virou uma loucura lá dentro de casa. E essas são as memórias que eles vão ter. Amém? As memórias, já está ficando marcado ali. É a memória deles na igreja. O Iguinho vem aqui, dorme nos cultos, nas vigílias, nos bancos, no altar. Para eles é a casa deles, é a família deles. Então assim, ainda que eles perderam 3 primos aqui e outros primos lá, olha a família que eles ganharam. Amém, amados? Isso aqui se torna muito real para a gente. Essa se torna muito da nossa realidade, daquilo que nós vivemos. E isso é uma promessa. Porque, amados, essas dificuldades, elas virão. Um homem de Deus, ele é um homem de paz. Meu irmão escreveu um texto muito legal hoje também no Instagram. Ele é pastor também, né? O homem de Deus, ele é um homem de paz. E ele não vai procurar a guerra, mas ele sabe que ele vive num ambiente de guerra. É uma guerra espiritual constante. Amém, amados? E ele também não vai se isentar daquilo que ele crê, daquilo que ele vive, ou abrir mão dos seus valores e princípios para manter a paz com alguns. E só pelo simples fato de você se posicionar no Evangelho, ainda que você não procure a guerra, já é o suficiente para você ter muitos conflitos. Amém? Pessoas vão se incomodar com o seu simples posicionamento. Pessoas não vão aceitar as suas convicções e os seus princípios. E isso daqui para frente, se você crê na Bíblia, na palavra de Deus como a tua fonte de fé, você vai ter cada vez mais dificuldades. Amém? Então às vezes você vai perder inclusive pessoas próximas. Talvez você tenha algumas dificuldades que virão a te alcançarem. Agora vai comigo lá para o versículo 32. E eles estavam no caminho, subindo a Jerusalém. E Jesus ia adiante deles. Eles maravilhavam-se e seguiam-nos atemorizados. E ele, tomando novamente os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam acontecer com ele. Dizendo: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, o açoitarão, cuspirão nele, o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele dizendo: mestre, queremos que tu nos faça o que desejamos. E ele disse: o que quereis que eu vos faça? É interessante isso, porque parece uma coisa meio infantil dos caras, né? Mas vou te falar, isso acontece comigo direto. Tipo assim, eu tenho um Tiago e um João aqui também. Eu tenho um Tiago e um João aqui comigo no meu time. Amém? Mas ainda que não sejam nessas características, né? Jesus é mais ou menos assim. Sabe quando alguém chega para você e fala assim: olha, eu preciso te pedir uma coisa, você promete que você vai fazer? Sabe que tem gente que vem falar isso para o pastor?
Eu falo, não, claro que eu não vou te prometer, não sei o que você vai me pedir, né? Não, mas eu preciso que o senhor prometa que o senhor vai fazer o que eu vou te pedir agora. Eu falei, eu preciso saber o que você vai pedir, para que eu possa de alguma forma me comprometer com o teu pedido. Não, o senhor tem que falar para mim o que você vai fazer. Nem a Teodora faz isso. Na verdade a Teodora tem se mostrado muito madura, até demais em casa. Enfim, é mais ou menos isso que os caras estão fazendo. Ele falou, nós desejamos algo, nós queremos te pedir. E deve ser muito engraçado ter uma conversa dessa com Jesus, né? Porque na verdade já sabe o que você vai pedir. Tipo, muito chato, velho. Você chegar para Jesus e falar, eu quero falar algo para o Senhor. Aí tipo, Jesus já sabe, não nem vou falar mais o quê? Já está sabendo o que está acontecendo. Cara, mas olha que difícil para Jesus tudo que ele está passando aqui. Olha que complicado toda essa situação. Ele está falando acerca de que ele vai morrer, de que ele vai se entregar, de que ele será humilhado, vão cuspir nele, vão açoitá-lo, vão humilhá-lo, vai passar por muita coisa. E esses caras ainda estão olhando para algo terreno, ainda estão acreditando num reino terreno. Como seria a profecia acerca do descendente de Davi? Ele está olhando para tudo aquilo que ele está falando, fala, pô, o senhor vai passar por tudo isso, mas enfim, aí o senhor vai estabelecer o teu reino com a tua glória, não é isso que vai acontecer? Eu preciso te pedir uma coisa, eu preciso que o senhor faça algo por nós queremos te pedir. Jesus fala, tá, o que vocês querem que eu vos faça? E eles disseram, conceda-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Amados, eu estou fazendo todo esse passeio na história porque, se a gente prestar atenção, há uma linha, não só uma linha de pensamento, mas é uma linha de ensino de Jesus. Um rapaz passa por um baita de um conflito, que ele não consegue avançar, o jovem rico. Jesus usa aquilo para mostrar para os discípulos que o evangelho é um lugar de renúncia, que o evangelho é um lugar de perdas terrenas, sim, que para você viver aquilo que Deus tem para você, muitas renúncias serão exigidas, muitas perdas virão. Você está ganhando um reino eterno, você está ganhando o reino dos céus, há conquistas e há constituições espirituais respaldadas por Ele, com autoridade, com poder. Deus é contigo, mas não é uma coisa fácil. Você vai se ver desafiado. O evangelho é isso constantemente. Se você decidiu viver o evangelho, você vai perceber que muitas vezes o Senhor, Ele vai te trazer desafios. Os seus dias, eles vão, por mais que você queira tentar evitar alguns conflitos, não tem como. Você será conflitado no seu caráter, no seu posicionamento, naquilo que você crê. Enfim, a cultura nossa, nos nossos dias, ela vai muitas vezes se colocar em situações que, para você fazer aquilo que agrada a Deus, você vai ter percas, você vai ter prejuízos. E Jesus mostra aquela renúncia daquele rapaz, e ele vai além. Ele fala, olha, a sua disposição, ela não tem que estar só em você abrir mão das suas posses financeiras. E voltando a falar um pouco desse jovem rico, você acha que se esse rapaz ele vivesse aquilo, praticasse um comando que Jesus deu para ele ia ter falta de alguma coisa na vida dele? Eu caminho com o Senhor não há muito tempo, mas na minha experiência aí de 18 anos andando com o Senhor, eu nunca vi Jesus perder para ninguém. É impossível você fazer mais para Deus do que Ele pode fazer por você. Por mais que você perca, no mínimo Ele vai te restituir em dobro. É algo extraordinário que Deus faz. É algo que Ele mesmo estabeleceu, uma lei da semeadura. Então aí nós estamos falando de uma coisa financeira, mas é em tudo. Amém? Ele está mostrando que isso se aplica em tudo. Ninguém que me siga, ninguém que renuncie. Ele fala, na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho. De mim e do evangelho. Eu até preguei isso lá em Natal, quando teve a conferência. Que não receba 100 vezes mais, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos,
campos, com perseguições. Ou seja, vai ter tudo isso, mas as dificuldades estarão lá, presentes em cada um desses momentos, amém? E ele está falando isso, nesse tempo, já nesse tempo, ele está falando nessa terra, mas também no vindouro. Então ele está falando, aquilo que de alguma forma você vai ter um prejuízo terreno, eu vou te recompensar ainda nesse tempo terreno, mas você está tendo uma recompensa eterna, na era que há de vir. Você está de alguma forma acumulando galardões, você está construindo algo para você que a gente não sabe explicar exatamente o que é, e que será conhecido somente lá, mas que é certo que ali estará, amém, amados? E você prestou atenção no como ele relaciona? Por quê? Porque aqui eu quero te conflitar de alguma forma. O que você tem entregue ou renunciado por Jesus e pelo Evangelho? Porque as pessoas às vezes elas entram num discurso que é um pouco demagogo e muitas vezes vazio, de falar que fazem coisas para Deus. Não, mas eu faço para Deus, fiz por Jesus. E na verdade está entrando no baita do egoísmo, porque Jesus ele não limitou isso. Ele fala por mim e pela causa, por mim e pelo Evangelho, é por mim e pela obra, é por mim e pela propagação da palavra. Deixa eu te falar uma coisa: não tem como andar com Jesus e não se envolver com aquilo que Ele está fazendo. É Ele que é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do corpo, o Espírito Santo é quem governa, amém, amados? E uma vez que você tem fé nisso, a tua fé, para ser viva, ela tem obras. Se você realmente entra nesse lugar em Deus, é impossível não fazer algo para Ele, é impossível não fazer algo com Ele, é impossível não trabalhar. Por quê? Porque Ele vai te mover, Ele não para de trabalhar. Ele falou, meu Pai trabalha o tempo todo e eu também. Alguém que se aproxima de Jesus é contagiado por isso. Você não consegue, aonde você vai, se é numa reunião de negócio, se é numa reunião de família, se é numa conversa no futebol, você começa conversando e daqui a pouco Jesus está saindo, porque o teu coração está cheio, você se envolve com aquilo, você olha as coisas acontecendo, a igreja se organizando, e você quer participar de algo, você quer fortalecer aquela obra, você quer ir para o sertão, você quer vir aqui participar das coisas que estão acontecendo, você quer se envolver no ministério de mulheres, ou enfim, não sei, mas de alguma forma teu coração queima, e é Ele mesmo que vai te orientar, é Ele mesmo que vai te acender, amém, amados? Mas deixa eu te dizer, abra mão de algo, seja do seu tempo, seja do que for, mas para você se envolver, para você ter aquilo que entregar, para você um dia poder olhar para Ele e falar, Senhor, eu me alegro, na verdade não acho que fiz grandes coisas, mas o que eu pude te entregar, eu te entreguei, o que coube a mim renunciar, eu renunciei, porque eu te amo, eu amo a tua obra, e eu entendi a importância de alcançar as vidas, eu entendi como o teu Evangelho é poderoso, e quando ele chega na vida de alguém, ele faz uma revolução, numa família, num casamento, na vida de uma pessoa que possa estar perdida, porque o Senhor, a tua palavra é lâmpada para os pés, não só para os meus, mas de todos os pés que são iluminados, amém, amados? Aplauda Jesus por isso, glória a Deus, aleluia. E ele está falando disso. E meu irmão, na sequência, Tiago e João vêm com uma conversa dessa. Ele está trazendo essa mensagem de um evangelho genuíno, e ele conclui falando da sua própria entrega. Tipo assim, eu estou indo para o matadouro, eu estou indo para me entregar, eu vou passar por isso, por isso, por isso outro. E a resposta que vem é falar, olha, quem que vai ser ali o ministro da fazenda? E sei lá eu, ministro de alguma outra coisa aí. E os caras ficam preocupados, porque vai sentar na tua direita e na tua esquerda. Ele olha para aquilo e fala, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem nem o que isso envolve. Vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo. Tipo assim, eu preguei para vocês, até agora vocês não entenderam, mas uma hora vocês vão entender. Vocês estão cegos diante de toda essa situação e não perceberam nada. Mas vai comigo para o versículo 46. E eu acho isso lindo. E eles chegaram a Jericó. Chegaram aonde? Jericó. Eu acho a palavra de Deus é tão maravilhosa e reveladora. Porque, enfim, daria para a gente se perder
em tantas coisas aqui, mas eu vou dar uma resumida, amém, amados? Se você estava aqui no domingo, se não tiver, eu vou dar só um spoilerzinho para você. Você vai lembrar que lá em Lucas 4, depois se você quiser anota aí, logo no comecinho, os primeiros versículos 1 e 2 ali. Em Lucas 4 é quando o Espírito vai levar Jesus para o deserto para ser tentado. E ali, amados, tem uma mensagem de um resgate. Tem uma justiça sendo feita ali. Porque depois te aconselho realmente a anotar e depois ler Lucas, ler versículo 1 e 2 ali, se você não está lembrando disso. Porque o Espírito Santo, depois que Jesus se batiza, leva ele no deserto para ser tentado e faz ele atravessar o Jordão. Então veja só, ele estava do lado de cá, onde era a terra prometida, Jerusalém. E ele volta, faz o caminho inverso que o povo fez até chegar a Canaã, atravessa o Jordão e vai no deserto para ficar ali 40 dias em jejum e sendo tentado pelo diabo. Porque às vezes a impressão que a gente tem é que ele foi tentado no final, mas lá em Lucas deixa claro que ele ficou sendo tentado pelo diabo e ao fim teve fome. E nesses 40 dias sendo tentado pelo diabo, amados, é interessante porque foi justamente aonde o povo foi reprovado. O povo poderia ter atravessado, se você já fez algum estudo a respeito disso, senão depois vai fazer, se você quiser se aprofundar no tema. Mas o trecho que o povo ficou 40 anos para atravessar, é possível você atravessar ele a pé em 40 dias. É um trecho que você pode atravessar em 40 dias, amém? E o povo ficou lá justamente por quê? Porque murmurou, porque quando foi espiar a terra não acreditou que Deus era quem ia entregar. Na verdade só dois que acreditaram, Josué e Caleb, foram aqueles que conquistaram a terra. Mas o povo passou por muitas situações onde eles foram reprovados, onde eles enfim foram impedidos naquela geração de entrar no lugar onde Deus preparou para eles, Deus prometeu para eles. E Jesus, amados, ele vem fazer um resgate, e ali é uma mensagem de Deus para nós, amém? Por quê? Porque o que nós vamos alcançar com Cristo era algo que jamais nós poderíamos alcançar, amém? O que Deus nos deu, que é o perdão dos nossos pecados, e mais do que isso, a graça, que é uma graça santificadora. É importante você entender isso também, porque tem uma mensagem muito esquisita sendo pregada por aí, como se a graça fosse uma autorização para você vencer no pecado, que depois está tudo certo, Jesus morreu, pagou o preço. Não, a graça é justamente um poder e um favor não merecido. Por quê? Porque eu escolhi pecar, não, já nasci no pecado, e agora através da graça eu consigo poder para renunciar ao pecado, amém? Alguém aqui andando com Jesus conseguiu renunciar a pecados que antes você não conseguia? Você foi transformado? Você conseguiu abrir mão de vícios? Você conseguiu mudar a maneira de você falar? Você conseguiu mudar até as suas preferências, tanto de ambiente como de propósito de vida? É a graça. É um novo nascimento, você nasceu de novo, agora você tem o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus habitando em você, e Ele vai gerar em você esse caráter de Cristo. Então aquilo que o homem não pôde ser feito, aquilo que a lei não foi capaz de fazer, agora Jesus está trazendo uma mensagem, fala: olha, aquele povo que foi reprovado, agora eu vim como homem, 100% homem, tanto é que nada aconteceu antes que o Espírito Santo viesse sobre ele, e quando o Espírito Santo vem sobre ele no batismo, agora ele está falando: olha, dá para fazer sim, eu vou viver isso em carne, mas conduzido pelo Espírito, porque nem só de pão verá o homem. E ele vai lá matando a carne em jejum, amados, ele alcança essa condição de graça, e ele fica ali batalhando com Satanás, e ele prevalece, ele vence todas as lutas no deserto, e ele está mostrando: olha, a humanidade vai sim atravessar o Jordão e chegar na sua terra prometida, porque essa é prometida a todos aqueles que creem, a nova Jerusalém, essa que desce adornada dos céus, essa que desce preparada para os santos de Deus. Aleluia! Jesus fez isso por mim e por você, amados. Então ele vai lá, ele atravessa o Jordão, ele vence Satanás, Satanás sai de perto dele, e a Bíblia diz também lá em Lucas: até um tempo oportuno. E agora Jesus volta, atravessa o Jordão, e ele está caminhando com os discípulos, e nesse momento aqui agora, é o momento que antecede a sua crucificação, ele está prestes a ser crucificado, amém, amados? E ele chega aonde agora? Não é lindo como a mensagem que a palavra nos deixa?
ele chega em Jericó. Jericó, amados, representa a primeira conquista, a primeira batalha vencida pelo povo de Israel, quando decide tomar posse da terra prometida. Eu e você precisamos viver essas conquistas aqui, amém? Vamos aprender com ele. Agora nós estamos, enfim, diante de momentos, do momento, na verdade, que está antecedendo a maior de todas as conquistas. Jesus agora está indo em direção a uma das maiores vitórias que o Senhor dos Exércitos iria imprimir contra o inferno, amém? Prestes a derrotar de uma vez por todas. Não é Satanás, Satanás já está derrotado. Ele estava prestes a derrotar o poder do pecado. Toda barreira que te impedia não vai poder te impedir mais. Ele está prestes a derrubar a barreira, aquilo que nos separava de Deus, o pecado que nos fazia a separação do nosso Senhor, do nosso Criador, aquele que tanto nos ama e nos amou, amém, amados? Ele está prestes a imprimir essa vitória agora, uma barreira que, enfim, trazia impedimento, que não vai trazer mais. E é nesse momento que ele traz um ensinamento para nós poderoso. Presta atenção, então vamos lá no versículo 46. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas. Esse grande número de pessoas, amados, era uma grande peregrinação que tinha agora, porque estava chegando a Páscoa. Então todos eles voltavam a Jerusalém para adorar, amém? Um grande número de pessoas. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Desculpa, amado, estou até me alongando muito, mas é que o texto é muito rico, não dá para passar. Existiu uma multidão, não é verdade? Toca uma parada mais hardcore, não dá, né? Você ficar... Mas porque pra galera não dormir aqui, velho. Você tem que me ajudar. Gosto mais... Uma multidão peregrinando aqui, voltando para Jerusalém, amém? E o que ele ouviu? Presta atenção comigo no texto. Deixa o texto aqui para mim, por favor. Quando Bartimeu soube, aqui está soube, né? Que Jesus de Nazaré estava perto. Olha como diz a minha versão. Aqui na King James está dizendo assim: e ele ouvindo, é o 47 que está aqui? É. E ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Amados, o que eu visualizo aqui? Imagina o Bartimeu sentado, cego. Ele ouve as pessoas falando que Jesus de Nazaré está se aproximando, amém? Mas qual que é o grito que ele dá? Qual o grito que ele dá? Jesus nunca tinha ouvido isso. Ninguém tinha chamado ele por esses termos. Esse homem teve uma revelação profunda de Jesus, muito parecida com a que Pedro teve. Quando Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o profeta. Ele: tá, mas e vocês? E aí Pedro fala: tu és o filho do Deus vivo. Bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque foi o Pai que te revelou, não foi a carne nem sangue. Esse Bartimeu teve uma revelação do Pai, algo muito semelhante, porque tem uma multidão em volta, e as pessoas estão falando: olha lá o Nazareno, olha, Jesus de Nazaré está vindo ali. Ele conhecia as profecias, conhecia acerca de quem o povo esperava, e esse era um termo que as pessoas tinham muito medo, inclusive, de usar, porque era o Messias que eles esperavam. Era uma promessa que ele tinha. Isso está lá em 2 Samuel 7, versículo 16. Quando Davi ele recebe a profecia de que a sua descendência receberia um reino eterno, um reino perpétuo, a sua dinastia seria permanecida. Então eles estavam ali agora submetidos a Roma, esperando que o filho de Davi, a raiz de Davi, se manifestasse.
2 Samuel 7,16: sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então eles estavam esperando um rei Davi, eles estavam esperando um descendente de Davi, eles estavam esperando, isso daqui é uma promessa messiânica, de um Messias que viria para de alguma forma trazer a remissão, a redenção desse povo, e ninguém falava disso. Eles estavam falando de Jesus, o Nazareno, o Rabi, está vindo ali. Só que Bartimeu fala: ei, esse é o meu Messias, esse é o Redentor de Israel. E ele olha, ei, quando ele escuta falando, ó, o Nazareno está vindo ali, ele se levanta, ele diz: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele não parava de gritar, ele não parava de falar, e as pessoas mandavam ele se calar, não é porque ele estava gritando alto, é porque ele estava falando filho de Davi. Eles falam: você está louco, o que você está falando? Você vai agitar o povo, você está falando acerca de aquilo que todos nós estamos esperando. E eles começaram a oprimi-lo. Vai comigo lá para o texto, versículo 48: e muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que fossem chamá-lo. Ele para, ele fala: alguém entendeu quem eu sou? Alguém entendeu quem eu sou? Alguém entendeu o que eu vim fazer? Alguém, os meus discípulos aqui, eu estou pregando para eles, eles não estão entendendo nada, eles não estão compreendendo o que eu estou tentando ensinar, mas alguém foi ministrado pelo próprio Espírito, o Pai me revelou a ele. Ei, para tudo! Aplauda Jesus por isso. Aleluia. E Jesus, parando, ordenou que fossem chamá-lo. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Antes da gente continuar, quando as pessoas perguntam do teu Jesus, quem você diz que ele é? Ou quando as pessoas tentam te calar acerca da verdade de quem é Jesus, qual é a tua atitude? Ah, que bom que você vai na igreja, faz bem, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, filho, só um caminho leva a Deus, outros caminhos não sei para onde leva, mas a Deus só há um caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens: Jesus, o filho de Davi, Jesus, o Filho do Deus vivo, Jesus, o meu Salvador, aquele que morreu por mim, aquele que me purifica dos meus pecados. Só Ele, Ele pagou o preço, Ele me redimiu, Ele faz com que eu não precise mais viver em pecados, mas eu possa andar diante de Deus. Ah, faz bem para a igreja? Não, o que andar com Deus me leva para o céu, e não andar com Ele me leva para o inferno. Quando as pessoas te questionam ou tentam te intimidar acerca da tua fé, qual é a tua resposta? Quando você entende quem Jesus é, amados, não é só porque você quer esfregar nada na cara de ninguém, mas é por amor a essas pessoas que você tem que gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, oh, a raiz de Jessé, o grande eu sou, o alfa e o ômega. Tudo foi feito por Ele, através dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele tem um nome sobre todo nome, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Aleluia. Amados, eu vou falar uma coisa estranha, né? Porque sem querer espiritualizar no meio de um culto, mas sem querer espiritualizar, porque a gente está num tempo que, enfim, o Apocalipse está em todas as telas, onde você vai na rua, né? Vocês aqui com essas caras tudo cheias de máscara, estão no meio do Apocalipse. Mas enfim, sem falar dessa vinda do anticristo que vai estabelecer um governo único, que já está tudo desenhado aí, mas sem espiritualizar, falando que o espírito do anticristo já está aí. Às vezes está dentro da tua casa, às vezes está no lugar onde você trabalha, às vezes está dentro da tua escola. Esses dias eu fui no médico, meu Deus, uma coisa difícil, cara. Você fica naquela sala de espera, só o único lugar que eu vejo a TV Globo é lá. É horrível, não consigo suportar. Estava na fisioterapeuta por causa do meu ombro também. Aí as conversas começam,
E aí você vai falar que homossexualismo é pecado, parece que você ofendeu o mundo. É pecado, leva para o inferno. Ah, mas os outros homossexuais estão condenados? Não, se se arrepender, segue a vida. Eu preciso largar os vícios, largar a maconha, largar a bebida, largar a prostituição. E o homossexual tem que largar a perversidade dele. Você consegue falar isso com facilidade nos ambientes lá fora? Percebe a intimidação? Está difícil, cara. Está difícil. Quando você fala de Jesus, muitas pessoas, elas já fazem coceira no ouvido, mas não todas. Tem outras que olham, dão uma volta. Qual o Paulo quando foi pregar? Lá quando foi nessa igreja de Éfeso, uma cidade rica. Ele pega no teatro lá, gigante, cabia 25 mil pessoas lá. Daqui a pouco expulsam ele, ele quase morre. Deus fez um milagre e saiu daquele lugar, porque era muita gente. Só que o próprio líder da sinagoga dá a volta e fala: meu, o que ele falou muito interessante. E muitas pessoas vêm, daqui a pouco ele está pregando na casa do lado, e ele fica pregando lá. A mensagem que nós pregamos, ela é muito maior do que nós mesmos. Não tem a ver com os meus desejos, com as minhas conquistas, mas é o Senhor que está levando o seu reino. O reino dos céus está avançando. É o Senhor que está levando a sua palavra. Então você vai falar, você vai pregar. Às vezes uma meia dúzia não vai gostar. Eu não estou falando de você parar a empresa, parar onde você está e pregar. Às vezes você está falando com um aqui, o outro do lado está ouvindo. Uma situação está acontecendo, e aquela pessoa, às vezes um rejeita, mas o outro dá a volta e fala: meu amigo, você pode orar por mim? Estou passando uma situação lá em casa. As pessoas, elas percebem o que está em você. Está muito alto o teclado aqui, irmão. A gente já vai, estou quase acabando aqui já, amém? Mas a gente está numa guerrinha aqui, eu e você. Amém, amados? Vocês estão entendendo ou não? Não se limita. Uma vez que você entendeu quem Jesus é, na verdade essa mensagem é a missão das nossas vidas, de pregar o Evangelho. Todo aquele que nele crê será salvo. Amém? Nós estávamos em qual versículo? 48, 49 e o 50. Olha que interessante, amados. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. A capa de um homem, nesse tempo, ela representava todas as suas conquistas. Ela representava a sua posição. As pessoas reconheciam a autoridade, a constituição de alguém na sociedade através das suas vestes. Então as vestes, elas dizem tudo. Tanto é que a Bíblia vai muitas vezes falar das vestes, de trocar as vestes, de ter vestes brancas, porque aquilo que você está vestindo é uma representação de um contexto espiritual. Esse homem, ele lança, quando enfim, o fato de Deus inclusive fazer questão de deixar registrado para nós no Evangelho isso, e ele lançando de si a sua capa, ele faz exatamente o que o Senhor Jesus estava aconselhando antes. Ele abre mão de tudo aquilo que ele já foi um dia, de toda a sua história, apesar de ele estar inclusive mendigando. Mas aqui há um paralelo, amado, da facilidade. Você percebe a questão do desprendimento? Talvez para quem tenha pouco seja um pouco mais fácil, para quem tenha muito seja uma dificuldade maior. Mas vai se resumir ao apego às coisas desse mundo. Jó falou disso. Falou: eu nasci nu do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar ao pó da terra. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esse homem que era cego, ele enxergou muito mais do que os outros que podiam ver. É um cego que viu. Um cego que viu muito além do que aqueles que tinham vista. E ele, diante daquele que ele é o filho de Davi, todos os profetas falaram dele, todas as profecias anunciaram a sua vinda, e ele está aqui. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Ele lança a mão da sua capa para levantar e se aproximar de Jesus. Ele retira, ele se livra, enfim, ele rejeita tudo aquilo que ele poderia ser. Ele lançando mão, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus respondendo-lhe disse: o que queres que eu te faça? O homem cego lhe disse: Senhor,
que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho. Lembra do começo da mensagem? Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E aqui é interessante, porque essa palavra curou no original vem do grego sozo, que tanto pode ser um contexto de cura de enfermidades como de salvação. Bem, talvez você tenha visto estudos sobre essa palavra. E Jesus mostra para ele que ele alcançou as duas coisas. Ele falou: a tua fé, ela fez com que você alcançasse a tua cura. Você vai ver agora, você já está vendo. Mas você também recebeu a salvação. Você entendeu quem eu sou. Você entendeu a mensagem da minha vinda. E Jesus diz isso para ele: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche teus olhos por um instante.